Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos aí terminando essa série de mensagens sobre santidade. É aquilo que Deus preparou para nós enquanto comunidade, enquanto igreja. Quando o pastor Valdo me deu um livro chamado Retorno da Santidade, pediu para mim ali, nesse mês, elaborar o trilho que seria essa série de mensagens. Então eu procurei essa questão de santidade e pecado, esse contraste, para que a gente pudesse entender que ao longo aqui dessas terminando com essa de hoje, 7 mensagens, 6 foram chamados santidade e o pecado. Hoje a santidade é a batalha espiritual. E quando a gente fala essa intenção de falar em santidade e pecado, é justamente para mostrar que nessa questão da santificação, Deus faz a sua parte, e o pecado, que é a minha parte, que é a sua parte, quando nós não fizemos, ela retarda ou ela mesmo impede que esse processo de santidade, de santificação na nossa vida, de ser transformado a imagem de Jesus Cristo, do jeito que Ele fala, do jeito que Ele age, do jeito que Ele pensa, é que tem nos impedido. Dessas 7, 6 falaram sobre santidade e pecado. A parte que me cabe, a omissão, a palavra, a maldade da língua. Nós falamos sobre tantos aspectos das quais nós, seres humanos, somos se formos dominados pelo Espírito Santo, somos capazes de não agir dessa maneira e não impedir e não retardar esse processo de santificação. Agora, para terminar, eu vou falar sobre o diabo, a batalha espiritual. Esse ser real, poderoso, não todo poderoso, mas tem poder, e que também está nesse processo, querendo que nós não sejamos iguais a Jesus Cristo. Porque se nós formos iguais a Jesus Cristo, o inferno está derrotado. Ele não terá a mínima chance de tentação, ele não terá a mínima chance de que nós caímos em tentação, como o Filho de Jesus Cristo não caiu. E ele sabe que se nós formos fortes, não cairemos, e vai acabar esse grande show que ele faz. Então, hoje, olhando para esse aspecto dessa realidade que tem algo, seres e poderes espirituais que também não se agradam que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. E se nós não estivermos atentando a isso, nós então poderemos sofrer uma perda, nós poderemos sofrer uma derrota. Deus concedeu tudo, absolutamente tudo, para que nós possamos concluir o processo pela qual Ele iniciou ao sermos salvos em Jesus Cristo. Na salvação, no dia que nos arrependemos, no dia que nos convertemos, que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, ali começou um processo de transformação. A cada dia Deus vai moldando, a cada momento em que Ele nos chama ao arrependimento, a cada momento em que Ele pede para que nós nos enchamos do Espírito Santo, Ele quer que nós estejamos ali sendo moldados pela palavra, pelo seu poder, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E agora nós vamos abrir então a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 18. E ali então vamos falar sobre a batalha espiritual e a santificação. Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao versículo 18. Eu vou ler uma versão mais antiga, porque tem alguns detalhes aqui que chamam a atenção, e na NVI a gente perdeu um pouco de alguns detalhes que são importantes, ok? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido
vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E o texto começa com finalmente. Finalmente é uma palavra de conclusão. Quando nós estamos fazendo um trabalho, uma tese, um TCC, a coisa e chega à conclusão, ela é a parte mais importante, porque ali você vai amarrar tudo o que você escreveu antes. Ali você vai dar o parecer sobre tudo aquilo que estava antes. Então, quando Paulo escreve finalmente aos irmãos, ele está dizendo que agora ele vai falar a coisa mais importante da carta dos Efésios. E daí a gente lendo a carta dos Efésios, a gente fica, mas por que a batalha espiritual é a coisa mais importante da carta dos Efésios? A carta dos Efésios fala sobre doutrina da eleição, fala sobre a doutrina de Deus, fala sobre a doutrina do Espírito Santo, fala sobre a eclesiologia, como é que o que é a igreja, fala sobre relacionamentos familiares, pais e filhos, fala sobre a redenção de Jesus Cristo, fala sobre os planos eternos e soberanos de Deus. E aí nós perguntamos, mas será que a batalha espiritual é mais importante que tudo isso? E aí nós olhando para essa realidade de Efésios capítulo 4, que o pastor China pegou hoje de manhã, nos versículos 25 ao 31, onde falam: deixem a mentira, não deixem o sol se pôr sobre a sua ira, não deem lugar ao diabo, aquele que me roubava, não roubem mais, aquele que tem a boca suja, pare de falar palavras torpes, aqueles que estão entristecendo o espírito, mudem a vida. Então, quando nós olhamos para a vida da igreja de Éfeso, era uma igreja que conhecia muita teologia, sabia tudo sobre eleição, sobre adoção, sobre soteriologia, sobre eclesiologia, sobre o plano eterno de Deus, mas ela estava vendo um desequilíbrio espiritual na vida deles. Eles conheciam muitas coisas, mas viviam pouco daquilo que conheciam. Foram acumulando informação, mas não colocavam em prática aquilo que conheciam. E nós passamos anos e anos ouvindo sobre Deus, estudando sobre Deus, lendo a Bíblia, mas o quanto a gente vive disso que conhecemos. E esse desequilíbrio espiritual é que traz essa orientação de Paulo a viver desse modo. Porque diz: como é que um crente vitorioso, maduro, vai mentir? Como é que um crente vitorioso, maduro, vai roubar? Como é que um crente vitorioso e maduro vai ficar irado o tempo todo? Como é que um crente vitorioso e maduro vai falar, vai ter a boca suja, falar palavrão? Como é que um crente vitorioso e maduro vai entristecer o espírito? Como é que um crente vitorioso e maduro na sua casa é só gritaria e malícia e maledicência? Então, essas atitudes não são de um crente equilibrado, é de um crente maduro. E agora Paulo está pegando tudo aquilo que eles conhecem e está querendo transformar isso para o dia a dia, para a prática deles. Porque, irmãos, batalha espiritual é todo dia, do momento que você acordou até o momento de dormir, e às vezes até no sono. Então, irmãos, nós temos que ter essa clara realidade na nossa vida, que existe forças malignas contrárias à vontade de Deus, e quando nós estamos no processo de querer chegar mais perto de Deus, de ter um relacionamento com Ele, de ter intimidade com Ele, essas coisas querem atrapalhar. E aí ele olha para tudo isso aqui que está aqui, mentira, ira, dá lugar ao diabo, ele olha para as atitudes aqui e lança circunstâncias que vão aflorar esses sentimentos. Você é alguém que se ira fácil, ele logo vai arranjar uma crenquinha para ti, pequenininha, desse tamanho, que você poderia dizer: isso não é nada. Mas você vai esquentar, vai brigar, e aí deu. Ele disse: é isso aí, vai lá crentão. E aí você está sentado num banco, e a pessoa começa a levantar, deixa o celular em cima do banco, na igreja, e vai embora.
e aí você chama ela e devolve, ou se aquele celular é melhor que o teu. E aí você troca o celular, você leva o celular. E aí, na sua casa, os relacionamentos não tem muita harmonia, não tem muita paz. O diabo já lança uma coisinha pequena ali, um atraso, você não conseguiu chegar a tempo, o marido disse que ia sair de serviço, mas foi em outro lugar, a mulher já acha que ele está traindo, e aí começa aquela confusão dentro de casa. Então ele começa assim, lançar, e isso é todos os dias. O diabo conhece a minha fraqueza, ele conhece a tua fraqueza. Em Jó, quando Deus pergunta para ele, onde é que tu andava, Satanás? Ele disse, passeando pela terra, olhando o Junão, olhando o Anilton, olhando o Vanderlei, olhando o Mário, vendo ali qual é o ponto fraco dele. Daí a pouco eu vou lá dar uma esquentada na vida dele. É isso, irmãos, todos os dias. E a gente acha que o problema é o marido, a gente acha que o problema é a esposa, a gente acha que o problema é tantas outras coisas, e ele está ali fomentando a tua inclinação para uma coisa errada, para uma atitude errada, para um pensamento errado, para uma palavra errada. Ele não pode produzir a palavra na tua boca, mas ele pode armar uma circunstância para que você consiga botar para fora isso que está trancado dentro de você, e aí você não agrada mais a Deus. E aí você entristece o Espírito Santo. E os relacionamentos dentro de casa se abalam. E aquele conhecimento de Deus já não serve para mais nada, porque você não consegue controlar. Então, diante dessa realidade, agora Paulo, através desse texto que nós lemos, vai nos mostrar como vencer a batalha e prosseguir firme em santidade. Então, esse é o momento onde nós temos que ficar atento a essa orientação de Deus, para que nós possamos ser vitoriosos e consigamos seguir em processo de santificação sem retardar, cada dia avançando, cada dia sendo mais parecido com Jesus, cada dia sendo mais íntimo do Pai, cada dia sendo mais compassivo, cada dia sendo mais perdoador, porque esse era Jesus. E quando nós retardamos esse processo, demora a aparecer isso, as pessoas demoram a ver, e as pessoas têm que ver. Ser cristão não é uma coisa íntima, onde eu fico lá em casa e eu sei que eu sou crente e os outros não precisam saber. Isso é mentira. Um amigo meu, um pastor, quando a gente se converte, até o cachorro na casa sabe que a gente se converteu. Que a gente estudava, xingava, agora vai lá, faz carinho, dá comida, dá água, cuida bem dele. Então, irmãos, vamos observar aquilo que Paulo vai nos mostrar, para que sejamos vencedores e prosseguir firmes em santidade. E a primeira palavra, que só nessa versão antiga está na NVI, não está, ele fala ali, irmãos, diz assim, finalmente, irmãos. A NVI não está, e nessa versão mais antiga está. E essa palavra é muito importante. Irmão perdeu o valor, o significado dessa palavra. Ela perdeu o poder. Hoje a gente trata assim, aí irmão. Mas essa palavra, adelphos no grego, e é uma palavra que nos primórdios dela, ela estava ligada à medicina. E quando os médicos nasciam bebês univitelinos, que foram gerados através do mesmo óvulo, pelo mesmo espermatozoide, esse era chamado de adelphos, só esses irmãos univitelinos. E não sei se você tem amigo, lá em Porto Alegre eu tinha duas irmãs que moravam na mesma rua, que eram univitelinas, e ela, quando uma tinha febre, a outra ficava mal. Era uma coisa impressionante. Uma tinha uma ligação muito forte uma com a outra. Irmão é aquele que sente a tua dor. Irmão é aquele que sabe das tuas dificuldades, tem compaixão da tua dificuldade. Irmão não é aquele que dá tapinha nas costas e diz, boa semana para você. Mas irmão é aquele que está no lado, batalhando com a gente. Outro significado dessa palavra, que é essa aqui que Paulo usou, aqui quando ele chamou essas pessoas de irmãos, está ligado à questão de guerra militar. Alexandre o Grande foi o maior
guerreiro que já houve, que a história conheceu até hoje. Aos 18 anos já tinha conquistado todo o Império do Oriente, e aos 33 anos ele já tinha conquistado toda o mundo civilizado da época, da Europa até a África. Ele conquistou até os 33 anos, Alexandre o Grande. E sempre que ele conquistava uma batalha, ele fazia uma grande celebração e montava um palco, e ele chamava ali aqueles soldados que estavam lado a lado com ele, que foram e que não ficaram atrás se escondendo, aqueles que deram a cara para bater. Ele enfileirava eles e um por um abraçava ele e diz assim: todo o império saiba que Alexandre se orgulha desse irmão. E daí ele outro: quero que todo o império saiba que Alexandre se orgulha desse soldado, desse irmão. Irmão é aquele que batalha junto. Irmão é aquele que vai para a guerra junto. Irmão é aquele que abraça na hora da tristeza. Irmão é aquele que pula de alegria na hora da festa. Irmão está lado a lado, aonde você quer, vamos junto. E se vamos sangrar junto. Se vai esfolar, vamos esfolar junto. Você tem irmão para a batalha? Quem são as pessoas que você pode contar para a batalha hoje? Agora, se você tivesse que ser alistado agora, nesse instante, quem você chamaria e dizer: não, pode contar que nós vamos junto e vamos ir abraçado, e eu não vou te deixar de jeito nenhum. Quem vai para a guerra sozinho perde. Ninguém é vitorioso sozinho. Por isso que nós temos falado na igreja sobre a importância da comunhão, do relacionamento significativo, para que não seja apenas um tapinha nas costas de domingo, mas que seja realmente uma irmandade, que esteja pronta para andar com o outro, sofrer com o outro, rir com o outro. Não estamos falando de irmão de festa, não estamos falando de irmão de futebol, nós estamos falando de irmão da bebedeira, não estamos falando do irmão da balada, estamos falando do irmão de guerra, porque nós estamos numa guerra. Você tem um irmão de guerra? Então comece a pedir ao Senhor, e também seja um, porque se você não tiver alguém para dividir a tua dor e também a tua alegria, você está sozinho, e sozinho você não resiste, o diabo te vence. Versículo 10 ainda, ele diz assim: fortalecei-vos no Senhor. E essa palavra fortalecei-vos, ela originalmente, a sua etimologia fala de uma infusão de poder, um poder extraordinário, um poder jamais visto. Deus coloca dentro de nós poder. Fortalecer no Senhor é estar aberto àquilo que Ele quer colocar dentro de nós. Nós somos um receptáculo do poder de Deus. É uma infusão, Deus joga lá dentro. E nós podemos observar que a palavra é um imperativo, é uma ordem. Fortalecei-vos no Senhor. Deixa Deus fazer. Deixa Deus colocar o poder. Deixa Deus se encher do Espírito Santo. Nós não precisamos fazer nada. Nós precisamos correr atrás. Nós não precisamos fazer força. Nós só precisamos nos aquietar e deixar Deus fazer. É só a gente não dar palpite para Deus. É só a gente não ser prepotente e deixar Deus fazer a obra, Deus encher, Deus colocar dentro de nós tudo aquilo que é preciso para vencer a batalha. E Ele tem. Quando a palavra poder é a palavra dinamis, no grego, da onde em português depois veio a dinamite. Nós somos homens e mulheres bomba. Deus coloca dentro de nós um poder para explodir o inferno, romper os grilhões, os ferrolhos que impedem as pessoas que estão perdidas lá de sair. Mas nós jogamos fora esse poder.
Nós somos homens e mulheres traque, sabe aquele que atira ali dentro? Nem a formiga se assusta. Sabe aquele traquezinho que pá, pá? Muitas vezes isso faz isso. Porque esse poder, o poder que fez com que Jesus Cristo ressuscitasse dentre os mortos, esse é o poder que Deus quer colocar dentro de nós. Aquele poder lá de Atos 1:8, e recebereis poder quando vim sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ele sabia que para ser testemunho nós teríamos que romper as barreiras do inferno, nós teríamos que explodir aquelas portas, aqueles ferrolhos, e Ele botou uma bomba dentro de nós, uma bomba do Senhor. Mas a gente não tem acendido o pavio da fé, e por isso ela nunca explode. E continuamos do mesmo jeito, com medos, acuados no canto, na força do seu poder. Uma nova liberação de poder de Deus dentro de nós está tão acessível quanto o próximo respirar nosso. Só nós não tomamos posse disso. E diz assim, e na força do seu poder. O poder aqui, a palavra significa um poder demonstrado. Nós não podemos ser crentes intelectualmente poderosos, crente timidamente poderosos, crente hipoteticamente poderosos. Nós somos muitas vezes pateticamente poderosos. Mas nós esquecemos de deixar esse poder transparecer, esse mesmo poder que, como eu disse, ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo poder que quando tinha soldados na frente do túmulo de Jesus guardando, quando viu a luz cair, desmaiaram, não viram nada. Assim também a gente pode derrubar toda essa hóstia do mal com esse poder que Deus tem concedido para nós. Está à disposição. Desde que Jesus morreu na cruz, isso está à disposição. Mas a gente não quer se incomodar. Deixa o diabo lá, eu fico aqui, ele lá, mas não tem essa de eu fico aqui, ele lá. Eu estava no seminário e um dia eu estava numa crise assim em São Bento do Sul ainda, estava no seminário lá. E daí o diretor morava dentro do arraial lá, do terreno da faculdade, e eu bati lá na casa dele. Eu disse, estou passando por uma crise, assim, quero conversar contigo. Era de noite, à tarde, veio meio dormindo, e daí ele disse, meu filho, pode voltar para o teu alojamento. Eu disse, por quê? Ele disse, o dia que tu não tiver crise, o dia que tu não sentir um incômodo, então você urgentemente vem aqui e bate, porque tem alguma coisa errada na tua vida. Se a tua vida estiver há um longo tempo num marasmo, umas águas tranquilas, e não tem nenhuma dificuldade, então tu vem aqui rápido, aí tu bate, a hora que for, porque tu está em perigo. Porque quando nós servimos ao Senhor, nós estamos na contramão do mundo, está todo mundo indo para lá, o mundo, o diabo, todas as coisas indo para lá, e nós estamos indo para lá. Se você não tiver um encontrão, se você não tiver um embate, se você não tiver que forçar alguma coisa, você está indo na mesma direção do mundo, e aí você vem aqui que nós temos que arrumar alguma coisa. Quando nós levamos a vida muito acomodadinha, muito tranquilinha, há muito tempo tem alguma coisa errada, enquanto cristãos. Então, Deus quer colocar esse poder dentro de nós, e quando esse poder encher a nossa vida, nada, absolutamente nada poderá nos resistir. Mas se nós negligenciarmos isso, sem não deixar Ele cada dia nos encher, então nós não somos nada, e qualquer coisa nos vence, qualquer coisa nos derrota. Até o irmão que olha, que não te cumprimenta, já é uma derrota. Não vou mais àquela igreja, não me cumprimentou, o pastor não me cumprimentou. É complicado. Terceiro, revestivos de toda a armadura, no versículo 11. Nós somos seletivos, nós somos prepotentes, nós somos insubmissos. Num bom gauchês, nós somos burros.
porque nós fazemos escolhas. Nós queremos Deus que é revestido de toda a armadura, do capacete, do escudo, da espada, da couraça, do cinturão, das sandálias, e nós queremos, hoje eu vou botar só o capacete, tranquilo, não tem mais nada. E aí toma uma facada no peito. Hoje eu vou sair só com a espada, aí cai uma coisa na cabeça. Irmãos, ou você revestir toda a armadura, ou esquece, não põe nada, porque não vai adiantar. É só quando nós colocamos toda a armadura de Deus, quando nós estamos plenos do Espírito Santo, quando nós deixamos Deus usar da forma que Ele quer, então nós seremos vitoriosos, então nós conseguiremos ser cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Jesus nunca resistiu a Deus, nunca escolheu o que Ele queria fazer, Ele sempre perguntava, Pai, e passava a noite orando, perguntando, Pai, como é que eu vou agir amanhã? E as curas que eu tenho que fazer amanhã? E aqueles religiosos que eu tenho que enfrentar amanhã? E o diabo que eu tenho que enfrentar amanhã? E ele sabia tudo, exatamente tudo o que o Pai queria. E ele fazia tudo o que o Pai queria. Nós temos tudo o que o Pai quer está aqui. Mas a gente seleciona algumas coisas. E a gente vive do nosso jeito. E está tranquilo assim. Não dá nada. Daí quando está arrebentado no chão, todo esfacelado, daí a gente quer que Deus coloque a armadura, você não consegue suportar mais a armadura. Aí você precisa de um tratamento de cura, de fortalecimento. A armadura serve para defesa e serve para ataque. E nessa seleção, às vezes, a gente pega só o escudo e o capacete e fica tomando pancada o dia inteiro, porque a gente não pegou a espada, porque a gente não pegou a lança. A gente fica num canto só, se defendendo dos dardos malignos do inimigo. A armadura é completa, que é para defesa e ataque. Se você esquecer de uma parte, ali o diabo vai te derrotar. E o texto fala de revestir-vos. Revestir é vestir outra roupa. Revestir é vestir de novo, e não mais aquela velha roupa. Porque as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, e é as vestes da santidade, as novas vestes do Senhor, a roupa que Jesus usou, e Ele usou e foi vitorioso. É com as roupas que Deus forneceu para Ele. É com essa armadura, não foi com as minhas táticas, não foi com as táticas dele que ele venceu, mas foi com as táticas do Pai que ele venceu. E tudo isso está para nós, tudo isso está para nós, tudo isso está para nós. Por que nós não vivemos? Por que não desfrutamos? Por que nós tomamos posse disso aqui tudo? É de graça, não dói. Quarto, ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada no grego é metodeia, de onde vem métodos em português. O diabo tem um método para cada um de nós. Ele tem um método coletivo para enquanto igreja, mas ele conhece o Alan, ele conhece o Alexandre Mandetta, e ele sabe que para ele é um método, para ele é um método, para mim é um método, para ele é um método. As ciladas não são coletivas. O diabo não tem uma arma para todo mundo. Ele tem uma arma, uma cilada, um método para cada um. E ele sabe. E ele tem um arsenal. Se aquele você já começar a se fortalecer, ele já arranja outro. Porque nós não temos apenas uma área vulnerável na nossa vida. Nós temos várias. Algumas mais, outras menos. Mas mais do que uma nós temos. E ele tem mais de um método para você. Eu quero mostrar um pouco esse método. Eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 8. Eu quero mostrar alguns métodos, algumas ciladas do diabo. Êxodo capítulo 8, versículo 25. E deixa a Bíblia aberta que a gente vai dar uma passeadinha no Êxodo aí.
Êxodo capítulo 8, versículo 25. Ali Moisés tinha sido orientado por Deus para ir lá e resgatar o seu povo. E ele disse: você vai lá e vai falar com o faraó isso. Ele disse: mas eu sou galo, eu sou isso, aquilo. Mas foi. Chegou lá diante do faraó e explicou: olha, o Senhor mandou tirar meu povo, nós vamos adorar a Deus no deserto. E aí o diabo começou algumas ciladas, alguns métodos com o povo. E o primeiro método que ele usa, ele disse assim no versículo 8, capítulo 8, versículo 25: então chamou o faraó a Moisés e disse: ide sacrificai o vosso Deus nessa terra. Adora a Deus no mundo. Não tem problema. Não precisa sair do mundo para adorar a Deus. Não tem problema eu ir na balada sábado e vir na igreja domingo, tocar no louvor. Nada a ver. E o diabo vai conquistando. Não precisa. Faz aqui, adora aqui. Não vai dar nada. E a gente acha que pode viver em pecado e adorar a Deus. A gente acha que pode viver em pecado e ofertar a Deus. E a gente acha que pode viver em pecado e ser um instrumento de Deus. Engano de Satanás. Se você está em pecado, você está no mundo e está afastado de Deus. É tempo de arrependimento. É tempo de conversão. Não tem a mínima chance de estar no mundo e ser um instrumento de bênção. Isso é engano. E você está numa cilada de Satanás. E aí mas Moisés resiste e não encarna nele. Daí ele vai, capítulo 8, versículo 28. E ele diz: Então disse Faraó: deixe-os ir para que sacrifique ao Senhor no deserto, somente que indo não vás longe. Fica pertinho daquele pecado. Não precisa assim abandonar tudo. Fica esse pecadinho aqui, fica pertinho, tá? Aí você fica com a saudade do mundo. Como era bom aquele tempo que eu ia na festa, ficava com não sei quantas pessoas, tinha traído a mulher não sei com quantas outras. Como era bom. Não, mas agora eu diz: opa, está muito perto, irmão. Está com saudade, está perto demais. Separa, santifica. Porque se você estiver muito perto, você está correndo o risco de... A linha é muito fina, é muito estreita, é muito tênue. E quando você vê, você já está lá no pecado de novo. O diabo gosta de... Não, vai lá, Deus, mas... olha, era bom, mas até que não era bom. Aí você entra aquele saudosismo da carne do Egito, como o povo estava lá no deserto. Como era bom, sinto saudade da cebola e da carne. E Deus mandando codorniz, Deus mandando maná. Se afaste totalmente do pecado. Se lance nos braços de Deus. Porque nos braços de Deus vocês vão estar muito longe do pecado. Vamos ler o capítulo 10 agora, para encerrar essa parte da cilada. Capítulo 10 do Êxodo. Capítulo 10, versículos 10 e 11. Então eles lhe disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que mal há diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois é isso que pediste. E se lançaram da face de Faraó. Faraó disse: vai, mas deixa as crianças. Vai, mas os teus filhos não vão, vai só vocês. E às vezes a gente vai e se esquece dos nossos filhos. E a gente está andando com Deus e os filhos perdidos sem Deus. Cilada do inimigo. E a gente sabe, mas agora é um problema dele. Não, é um problema meu, seu, é um problema dos pais. Quando o diabo se vai e deixa para trás, porque enquanto o filho, que é muito importante, o amor da vida dos pais, você nunca consegue ir totalmente, porque você tenta preocupado com ele.
E aí Deus não consegue fazer na velocidade que Ele queria aquele processo, porque você sempre está preocupado com uma coisa lá atrás. E você está sempre indo e voltando, indo e voltando. E o diabo então nos coloca esse lado: vai, mas deixa os teus filhos, deixa os jovens, deixa as crianças. Vai adorar a Deus, mas deixa Ele comigo. Cilada do diabo. Resgata os teus filhos para a honra e glória do Senhor. Dobra o joelho, clama, reveste de toda a armadura, vai em direção às portas do inferno, explode aquilo, resgata ele de lá, em nome de Jesus. Porque esse lado é inimigo. Vai para o deserto sacrificar o Deus, mas deixa teu filho aqui no Egito comigo. Capítulo 10, versículo 24. Então o faraó chamou Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossa vaca. Vão também as crianças, agora pode ir as crianças, mas deixa os teus bens. E nós nos tornamos crentes, mas não convertemos os nossos bens. A nossa casa não abre para uma cela, porque tem criança que pode quebrar alguma coisa, vai sujar. A gente tem carro, mas não dá carona para alguém que está necessitando. A gente ganha dinheiro, mas gasta indevidamente, ou guarda demais. As duas coisas são pecado, irmãos. Não é só gastar indevidamente, mas guardar sem propósito. Te lembra dos talentos? Deus deu para um, deu para outro, aquele que só guardou e não fez nada, Deus tirou. Se Deus te deu, é para abençoar, é para usar. Se você ficar só guardando, uma hora ele vai dar fim. Então, nós temos que colocar e entender, essas são apenas algumas ciladas que a Bíblia nos mostra de algumas coisas que ele está fazendo. De alguns enganos que ele coloca ali, dizendo: não vai dar nada, é fácil, pode ir que está tranquilo. E nós vamos deixando essas coisas acontecer. Nós vamos ficando perto do pecado, nós ficamos em pecado e servindo a Deus. Nós vamos deixando os nossos filhos, os jovens. A igreja vai, como igreja também não é só pais, mas a igreja que não se importa com as crianças, que não se importa com os jovens, que não se importa com os adolescentes, e eles vão ficando para trás, e o que importa sou eu. E agora nós vamos então para a parte final, que é a armadura, as partes da armadura. Ele se reveste de toda a armadura de Deus. E cada uma tem um papel importante, uma função importante. E se Deus disse que é toda, é porque Ele sabe que é necessário toda. E a gente fica brincando. Brinca com o capacete, às vezes põe a sandália, às vezes vai com a espada. Mas dificilmente nós estamos revestidos de toda a armadura de Deus. E ali no versículo 14 começa então dizendo: cingindo com o cinto da verdade, ou cingindo-vos os lombos com a verdade, o cinturão da verdade, depende a tradução. Nós temos que ser crentes verdadeiros. O cinturão era um equipamento muito importante, porque ele prendia a couraça, ele apoiava a espada e dava descanso para o escudo. Cingindo a verdade, porque nós temos que ser crentes verdadeiros, homens e mulheres verdadeiras, porque o nosso Deus é o Deus da verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Como é que a palavra da verdade vai fazer sentido para nós se nós somos hipócritas, se nós somos falsos, se nós somos íntegros? Eu falei aqui na vigília do texto de 2 Crônicas 16, 9, onde fala do rei Asa, que ele teve muitas batalhas, que Deus deu vitória para ele, mas uma ele achou que o exército era muito grande e fez um acordo com o Egito para ajudar ele. E aí Deus disse assim: Asa, eis que meus olhos passam por toda a terra, procurando aqueles que têm o coração íntegro, inteiros, voltados para mim. E eu olhei para o teu e não achei, por isso a partir de agora terá guerras contra você. Guerra, batalha, é sobre isso que nós estamos falando. E o rei Asa foi acometido de enfermidade, tantas coisas, perdeu guerra, porque o coração dele não era verdadeiro, não era inteiro. Algumas vezes entregou, experimentou,
viu que Deus era bom, mas teve um momento que ele achou que Deus não era tão bom assim, tão poderoso assim, tão forte assim. Se nós não formos verdadeiros, como o verdadeiro é o Senhor, Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para que minta. Nós temos que entender que sermos verdadeiros, sermos transparentes no nosso relacionamento, ser verdadeiro com Deus, até porque com Deus não pode ser falso, porque Ele conhece o nosso coração, a nossa mente, mas ser verdadeiro nos nossos relacionamentos com a comunidade, com a nossa família. Como é que nós vamos usar a armadura se nós somos mentirosos, enganadores? Porque o pai da mentira é outro, não é Deus. E aí Paulo, por isso que ele está dizendo aquelas palavras no versículo 4, lá que diz, os mentirosos parem de mentir. Como é que vocês são crentes e vão estar mentindo? Como é que vocês vão estar cheios de malícia, de maledicência? E eles cingivos da verdade. Chega, quem mentia, para de mentir, porque agora você tem que colocar em prática aquilo que você conhece, que Ele é o Deus da verdade, e a verdade que vai mudar, a verdade que vai impactar, a verdade que vai conquistar. Sexto, versículo 14, ainda a couraça da justiça. Quando nós formos para a batalha, não se esqueça que tem aquele que já nos justificou, que é Jesus Cristo lá na cruz. É a justiça dele que nós nos revestimos. Não é a minha couraça, mas é a couraça que ele derramou lá na cruz, que ele conquistou por mim. E daí quando eu me revisto dessa couraça, Romanos 8 diz que nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nem espada, nada poderá me separar do amor de Cristo Jesus. E por meio dele nós somos mais do que vencedores. É essa justiça, a justiça de Cristo. Quando o inimigo disser para você que você não é isso, não é aquilo, você diz, eu sou aquilo que Cristo fez por mim, e não está nos meus méritos, eu não sou nada, mas Cristo fez em tudo. Ele me justificou, Ele me lavou, me purificou. Quando Deus me olha, Ele não me vê, Ele vê Jesus Cristo por cima de mim. E essa é a couraça da justiça. E se você não tiver revestido disso, se você não sabe a sua identidade enquanto cristão, você não pode ir para a batalha porque você não sabe quem é, você não sabe que exército você serve, você não conhece o seu Deus. Salmo 37 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, e tudo Ele fará sobressair a sua justiça como o sol do meio-dia. Ao nos revestirmos dessa couraça, Jesus brilhará em nós, e o inferno tremerá, e vai dizer, com esse eu não posso. Uma vez depois da minha conversão, eu dei um tempo, eu não quis ir para Porto Alegre, por causa que lá era onde eu estava na marginalidade, no tráfico, nas drogas, e foi muito tempo, muitos amigos lá. Então, depois da minha conversão, eu fiquei um bom tempo sem falar, me fortalecendo para um dia que eu tinha que ir. A minha família era de lá, é de lá. Então, eu tenho que visitar, e quando eu encontrar o cara, eu vou sair correndo. Mas daí tinha um amigo meu que era... eu fiquei sabendo que ele estava bem perdido, assim, estava nas últimas do crack. E eu falei para o Marcelo, eu vou lá visitar ele. Mas é um ambiente muito, muito podre, assim, né? Era um buraco quente, assim, lá no olho da boca de trás. Mas eu tinha que ir lá. Eu queria falar de Jesus para ele. E eu subi aquele caminho que eu fiz milhares de vezes, e fui orando, e fui pedindo a Deus. E num bequinho assim, no meio da favela, tinha um beco, e a casa dele era lá embaixo, e ali tinha na boca da viela, tinha uns bêbados, uns drogados, as pessoas fumando crack, outros usando droga das mais variadas. E foi a primeira vez que depois de convertido eu tinha me confrontado com aquela realidade de novo.
E daí eu parei de me olhar assim, né? Porque aquilo fazia parte da minha vida, do meu mundo. E daí segui em direção àquela viela. E quando eu me aproximei deles, eles não conheciam, eu não conhecia. E eles saíram, se levantaram e saíram assim: lá vem um filho de Deus. E ali eu pude perceber, e hoje quando eu estava lendo a mensagem, refletindo sobre a mensagem, eu me lembrei disso. Será que hoje eu ainda consigo refletir essa luz de Cristo a ponto de os demônios dizerem: opa, lá vem um filho de Deus, sem precisar falar, sem saber meu nome, sem me conhecer? Será que a luz de Cristo, essa couraça, essa justiça está brilhando em nós como o sol do meio-dia, a ponto do inferno dizer: opa, lá vem o poder de Deus, vamos sair daqui? Isso tem que estar mexendo comigo, com você. Será que nós estamos refletindo essa luz, a luz de Cristo? Não é a minha luz, eu não tenho luz própria, é como a lua que reflete a luz do sol. Sétimo, fala no versículo 15 dos calçados ou as sandálias com o Evangelho da paz. Esse Evangelho fala do príncipe da paz. Esse Evangelho fala de como podemos ser vencedores. Porque, irmão, só a paz quem vence a guerra. Quem perde a guerra não tem paz. E esse Evangelho é o poder de Deus, segundo Romanos, capítulo 1. É o poder de Deus. E é esse poder aqui que nos dá a palavra de Deus, que nos dá essa capacidade de estabelecer a paz, porque nós somos vencedores. Romanos 5 diz que, sendo justificados, nós temos paz com Deus. Esse Evangelho traz a paz com Deus. Eu posso agora orar a Ele, eu posso colocar minhas ansiedades diante dEle, os meus medos diante dEle. Eu posso ter acesso a Deus, porque esse Evangelho me deu essa vitória. Mas não só a paz com Deus, mas eu posso desfrutar da paz de Deus. Em meio ao caos, em meio à batalha, eu posso estar tranquilo, porque eu tenho um general que foi à frente e já me disse: eu venci a batalha, só siga o meu caminho, siga as instruções. Só a paz quando nós vencemos a guerra. E a palavra nos garante que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aproprie-se desse Evangelho. O quanto você tem estado, tem um relacionamento com esse Evangelho. O quanto você lê, o quanto você se debruça, o quanto você se alegra, chora, suspira. O quanto você diz: uau, Deus, que tremendo. Você já perdeu essa expectativa. Já não se alegra mais com as coisas. A palavra de Deus já não te impacta mais. Deus já não fala. Não, desculpa, você já não ouve mais Deus falar. Como é que está o teu contato? Como é que está o teu relacionamento com esse Evangelho da paz, que dá a vitória? Oitavo, fala do escudo da fé. E no versículo 16, é aquele que apaga os dardos malignos, inflamados, as mentiras de Satanás. Esse escudo da fé é a compreensão que Deus faz das promessas dele no meu e no teu coração, para que você nunca esqueça da palavra dele, de quem ele é, do caráter dele, da graça dele, do poder dele. Quando o diabo diz: você é um pecador, mas Jesus Cristo me perdoou. Quando diz que você é um fracassado, você pode dizer: mas eu sou mais que vitorioso em Cristo Jesus. Fracassado é tu que já está derrotado, já está até escrito como é que vai ser a tua derrota. Quando ele diz que você não vai conseguir, dizer: o meu Deus me disse que os planos dele jamais serão frustrados para a minha vida. Mas se você não se lembra das palavras, se você não se lembra das promessas, se você não se lembra desse Evangelho,
Como é que você vai empunhar no escudo? Que fé? Fé no quê? No que você crê? Qual é o Deus que você serve? Que tamanho Ele tem? Como é que é o caráter dele? Quais são as características dele? O que Ele falou? A gente não sabe muitas vezes. E aí vem a luta, vem a enfermidade, vem o desemprego, vem o desastre, e a gente se desespera porque essas coisas já não estão mais aqui. Foram roubadas. A gente tinha outros planos. Versículo 17, capacete da salvação. Renovação da mente. Quem é salvo tem mente renovada. Quem é salvo não tem mais mente mundana. Na aula do Campo Avançado, eu estou dando uma aula sobre um curso sobre batalha espiritual. E nós estamos na primeira aula, nós falamos sobre essa questão da mente, da batalha espiritual na mente. Porque é ali que tudo começa. É quando nós somos turrões, cabeça dura, orgulhoso, que nós temos o nosso pensamento, a gente não muda, Deus não consegue mudar nada. A gente, é assim que eu vou, foi sempre assim, é assim, Deus não parei, mas eu quero mudar. Não, é assim. Então essa nossa ignorância é uma porta aberta para o diabo agir na nossa mente. Pessoas que não têm controle da língua, seja para fofoca ou para palavrão, é na mente, é ali o diabo coloca a sua arapuca. O capacete da salvação é uma mente renovada, que vive conforme os valores de Cristo, que vive conforme a vontade de Cristo, que vive em obediência a Cristo, que conhece a palavra, que conhece os seus pecados, conhece as suas limitações. Esse é uma mente renovada. A mente que já não tem mais prazer nas coisas que Deus disse que não são prazerosas. A mente renovada ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. E não pode ser o contrário. E Deus diz não, é não. A espada do Espírito, versículo 27, que é a palavra da verdade. Essa palavra que nós temos que estar com ela na nossa mente, no nosso coração, empunhada, quando levantamos, quando nós acordamos, tem que estar na nossa mão, sabendo o que eu vou ministrar às outras pessoas para abençoar, para orientar, para resistir ao diabo. Lembra de Jesus no deserto, Mateus 4? E ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Transforma essas pedras em pães. Salta aqui do pináculo. Eu te dou todas essas coisas. O que Jesus respondeu? Mas está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem. A palavra da verdade. Se o diabo disser para você transforma essas pedras em pães e você ficar, será? Então você esqueceu da espada. E aí você não vai conseguir resistir. E no final de Mateus capítulo 4, versículo 11, diz assim: o diabo tem todas as coisas, Jesus só na palavra, mas está escrito, e daí termina assim dizendo que o diabo se retirou e foi embora. Não dá. Com um cara assim não dá. E será que comigo você dá? E agora no versículo 18, eu queria falar sobre a lança. Não está escrito lança, mas a lança na batalha do soldado romano era o instrumento mais longo, mais comprido, mais afiado, e aonde ele poderia de longe vencer o inimigo. E aí ele fala da oração, espírito e com perseverança. A arma mais poderosa, mais eficaz que Deus nos deu foi a oração. A oração rompe barreiras, chega ao trono de Deus, move, Deus se compadece, move céus e terra. Lembra lá de Daniel orando, e aquela batalha para responder a oração? Nós podemos clamar ao Senhor: ajuda, Senhor, socorre-me, Senhor, cura
transforma. Provê, Senhor. Levanta-me, Deus. Abre meus olhos. Tudo é possível ao que crê. Diz a palavra de Deus: tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Por que nós não acreditamos tanto na oração? Por que não oramos tanto quanto deveríamos? Porque não acreditamos que Deus seja tão poderoso para dar um fim naquela solução que estamos passando no momento. Porque se nós realmente crêssemos nessa palavra, oraríamos 24 horas por dia, ou vamos ter dormindo também não, mas aí umas 16 horas por dia, em constante oração, em espírito de oração, orando em espírito e no espírito, no poder do Espírito Santo, que com gemidos inexprimíveis Ele intercede por nós, porque Ele sabe que não sabe, Ele conhece, sabe que não sabemos orar. Mas Ele deve dizer muitas vezes: tem misericórdia, Deus, tem misericórdia lá, fulano, tá feia a coisa. E Ele não ora, Ele não busca, Ele não clama. Tudo está à disposição. Tudo aquilo que está aqui nessa palavra, toda essa armadura, toda essa vitória está à disposição de cada um de nós. Por que você não toma posse da plenitude das bênçãos do Senhor? Por que dia após dia nós temos nos acomodado? Não deixe o diabo parar a tua vida. Não deixe o diabo retardar o processo da qual Deus já preparou para a tua vida, que é uma vida de poder, uma vida sublime, que rompe as barreiras, que vive em lugares altos, próximos de Deus, em intimidade com Deus, desfrutando de tudo aquilo que Ele tem para você. Você quer ser parecido com Jesus? Vai tão fraco que acho melhor para o piano. Você quer ser parecido com Jesus? Amém. Mas não do seu jeito, não na sua velocidade, não com as tuas armas, mas deixando Deus fazer a obra completa e perfeita na tua vida. Pare de dizer que você sabe, que você conhece. Para que isso aqui seja uma realidade, nós temos que dizer apenas: eis-me aqui, Senhor. Porque a palavra de Deus é verdadeira e tudo que as promessas que Ele diz não vão mudar. Estão dispostas a todo crente que assim desejar, que assim querer. Ele quer nos encher, nos revestir com esse poder. E quer colocar dentro de você uma força tão grande que vai romper todas as cadeias. Tudo aquilo que te prende, todas as fortalezas serão rompidas. As correntes que te prendem ao pecado será rompida. Aquela acomodação na sua vida será rompida. Aquele olhar para trás, apaixonado pelas coisas que ficaram lá para trás, será rompido. E as portas do inferno serão derrubadas. Tudo isso está à tua disposição, se você desejar isso para a sua vida. As promessas de Deus jamais vão falhar. E aqui é a sua palavra. Deus é fiel. E se Ele disse que nós fizermos dessa armadura, nós vamos resistir às ciladas do diabo e ficar de pé diante do dia mau. Nada poderá nos derrubar. Nem uma situação de enfermidade, nem uma situação de desemprego, nem uma situação de caótica, nada poderá nos destruir. Mas você tem que querer. Nós vamos ficar de pé agora nesse momento, nós vamos louvar o Senhor. Esse é o tempo que o Espírito Santo quer ministrar o teu coração para uma decisão que você vai ter que tomar nessa noite. De continuar como está. Uma derrota aqui, uma derrota ali, meia vitória ali. Ou ter uma vida plena, como Jesus teve. Cheio de intimidade com o Pai.
experimentando a cada dia a manifestação da glória dele na sua vida, a partir de hoje tudo pode mudar. Se as promessas de Deus tiveram uma guarida no teu coração, se essa palavra começar a encher a tua vida, e essa dinamite, esse poder começar a entrar, nada poderá te resistir. Vamos louvar o Senhor. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. A palavra de Deus quer se cumprir na tua vida. Esse é o desejo do teu coração. Hoje você quer sair daqui mais parecido com Jesus, deixar com que Deus faça cada dia a sua obra, a sua vida, para que você se pareça cada dia mais com Jesus, porque essa palavra vai se cumprir na medida em que você deixar Deus fazer a obra dele. Se hoje é o desejo do teu coração, saia do seu lugar, e nós vamos orar aqui, nós vamos clamar, nós vamos suplicar. Ó Senhor, reveste-nos com a tua autoridade como teu poder. Quebra, Senhor, o coração e faz de novo. Muda, Senhor, muda, chega de derrotas e derrotas, porque nós somos mais do que vencedores. Eu quero tomar posse disso hoje, Pai. Se o seu desejo é ser mais parecido com Jesus e não cair mais nessas ciladas, se hoje você quer deixar Deus te combater, se investir essa armadura em ti, saia do seu lugar. No mundo espiritual isso é muito importante, para que eles vejam a decisão que você tomou, porque o diabo não lê a tua mente, mas ele vê a tua atitude. Saia do seu lugar, não perca a oportunidade, para que eles reconheçam que hoje você está tomando uma posição, para que quando ele te ver, diz: lá vem um filho de Deus, deixa eu sair daqui. Não adianta, lá a parada é dura, não vou conseguir. Para que os pequenos problemas não te tragam derrota na vida, para que você só possa superar as barreiras que se levantam. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque Tu é um Deus que fala, porque Tu nos mostra, Senhor, a Tua verdade, a Tua graça, o Teu poder, porque Tu não permite que nós fiquemos do mesmo jeito, quietos, apáticos, acomodados, mas sacode a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Abala as estruturas, ó Deus, mas faça a Tua obra perfeita na nossa vida, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, enche-nos agora com o Teu Espírito Santo. Transborda, Senhor, em nós o Teu poder, a Tua graça, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus, que venha, Senhor, sobre nós, para que nós possamos quebrar as cadeias que nos prendem, que nos limitam, Senhor, para que a gente possa ir além das nossas limitações, além do que os nossos olhos veem, que pela fé nós possamos conquistar os territórios que Tu já conquistaste para nós. Ó Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Imprime no nosso coração as Tuas palavras, a Tua promessa. Coloca o capacete, dá-nos o cinturão, larga sobre nós essa coraça,
usar o escudo, a espada, a sandália, Pai, em nome de Jesus. E essa lança, Senhor, porque nós vamos para a batalha, em nome de Jesus. E provê a nós um companheiro de guerra, Senhor. Ó, Pai, não me deixa sozinho, Senhor. Mostra a teus filhos quem é aquele soldado que já preparaste para estar com ele nos momentos de guerra, nos momentos de tristeza, nos momentos de dificuldade, Senhor. Ó, Pai, reaviva a nossa fé, Pai. Acende esse pavio para explodir esse poder na nossa vida. Nós não queremos mais ser iguais. E por isso nós estamos aqui, humilhados na presença, reconhecendo nossa total pequenez, ó Deus, muitas vezes prepotência, insubmissão, rebeldia, incredulidade. Mas agora nós queremos nos revestir da tua autoridade e do teu poder. Lança tuas vestes sobre teus filhos agora, uma unção, Senhor. Reveste em nome de Jesus, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. E derrama o teu poder, para que nós possamos testemunhar de tamanho amor, tamanha salvação, em nome de Jesus. Amém. Abraça o teu irmão, dá uma palavra de esperança, uma palavra de fé.